A atividade de frentista pode ocasionar diversos males à saúde do trabalhador, em virtude dos agentes químicos a que eles estão expostos, sem contar o perigo de explosão. Em virtude disso, em alguns casos, eles conseguem se aposentar um pouquinho antes. Meu nome é Otávio Salum e hoje a gente vai ver justamente quais os casos que o frentista consegue se aposentar antes. Vem comigo! Como eu falei para vocês, em alguns casos é possível que o frentista se aposente mais cedo em razão da aposentadoria especial, mesmo que não seja especial, como a gente vai ver depois, mas ele consegue se aposentar um pouquinho mais cedo. Isso por quê? É pelo fato de que quando a pessoa trabalha normalmente, quando a pessoa trabalha exposto a algum agente que faz mal para a nossa saúde, insalubre, algum agente perigoso, o caso de eletricidade, o caso de explosão, em virtude desses riscos que a gente tem para a nossa saúde, para a nossa vida, a gente, em alguns casos, consegue se aposentar um pouquinho antes. Nessas hipóteses, então, no caso do homem, ele pode até ganhar 40% a mais do período trabalhado. Por exemplo, se ele trabalhou 10 anos, vamos supor, esses 10 anos pode vir a contar como 14 anos e daí ele consegue a aposentadoria dele mais cedo. Eu acho que todo mundo sabe o que um frentista faz, mas de qualquer maneira é aquela atividade, o frentista é aquela pessoa que ele vai abastecer o seu carro, ele vai passar um paninho ali no para-brisa do seu carro quando você estiver no posto de gasolina, tá? Então, com relação à aposentadoria, tem alguns casos, até 28 de abril de 95, tá? A gente sempre fala isso porque a lei no Brasil já muda muito, mas a lei previdenciária ela muda com mais frequência ainda, tá? Então, até essa data, a pessoa, dependendo da atividade dela, ela podia converter esse período automaticamente. Eu vou melhorar a explicação. Vamos supor que até abril de 95 você fosse dentista, você fosse um motorista carreteiro, um motorista profissional, urbano, que dirigisse caminhão. E se você tivesse essa atividade e tivesse escrito na sua carteira de trabalho que você era dentista ou pescador profissional, enfim, automaticamente, no caso do homem, ele ganharia 40% a mais, tá? Ocorre que na atividade de frentista, essa conversão, ela não se dá automaticamente. Então, por mais que pareça óbvio para você que, poxa, atividade de frentista é lógico que faz mal, fazia antes, pior ainda, e hoje ainda continua fazendo, ocorre que o seguinte, a atividade frentista ela não estava escrita nos decretos, porque havia uns decretos, e nesses decretos que o juiz ia ver, que o INSS ia ver, quais atividades que elas tinham essa conversão automática, ou seja, quais atividades que ganhavam 40% a mais. Como o frentista não estava lá, embora seja óbvio, o caso do mecânico também me parece que é bem claro, mas não estava. Então, o INSS acaba não aceitando, tá? Você vai chegar com a carteira de trabalho de frentista, o INSS, não, isso aqui é uma atividade normal, tá? E na justiça, muitos juízes também tinham essa conduta, porque eles falavam realmente, no decreto tal não está escrito atividade de frentista, e realmente não estava. Ocorre que alguns juízes, tá? Não são todos, alguns juízes, eles dizem que há de se haver essa conversão automática. E por quê? Porque, segundo eles, a atividade de frentista, ela logicamente, ela está inerente, existe um risco, ou seja, a periculosidade é inerente à atividade de frentista. Isso que eles falam nas decisões. O que isso quer dizer? Quer dizer que por mais que essa atividade não esteja no laudo, mas há um risco real de explosão ali da bomba, de explodir, logicamente, pela vida do frentista. Então, não em razão do enquadramento profissional, tá? A gente vai ver que isso tem uma importância grande. Não em razão desse enquadramento profissional que eu falei para vocês, que é o caso do dentista, de novo, tá? Mas em razão da periculosidade, porque os juízes entendem que essa atividade é uma atividade periculosa e, por isso, ela deve ter um tratamento diferenciado. E há pouco tempo atrás, o STJ julgou o tema 534. Eu vou deixar o tema na descrição do vídeo, tá? Para quem quiser dar uma lida. O que é esse tema, assim, grosso modo, só para o pessoal entender mais ou menos? Isso aí, quando o STJ, ou quando outros tribunais julgam um tema, quer dizer que eles vão passar a ter aquela orientação. Ela não tem força de lei, mas aquele tribunal vai julgar sempre daquela forma, entendeu? Então isso tem uma força grande. E o que diz nesse tema? Eles dizem que a atividade, quem está sujeito à eletricidade, não é o caso do frentista, mas a gente já chega lá, quem está sujeito à eletricidade
quer dizer que essa pessoa automaticamente ela está sujeita à periculosidade e por isso ela tem direito a um tratamento diferenciado para efeitos de aposentadoria. O que a gente interpreta com isso? Se uma pessoa que trabalha na rede elétrica, logicamente, né, a atividade dela ela está sujeita a levar uma descarga e morrer a qualquer tempo, da mesma forma o frentista ele não vai levar um choque, mas ele trabalha perto da bomba, então a bomba pode explodir e automaticamente ele durante toda a jornada de trabalho dele ele vai estar sujeito a esse risco. Então por isso a gente, por analogia, a gente aplica esse tema do STJ para daí pedir aposentadoria especial para o frentista. Mas como eu falei para vocês, isso é uma construção do entendimento da justiça. O que é isso? Quer dizer que não está na lei, quer dizer que, assim, ó, para vocês entenderem, quando a lei não é clara em determinado ponto, ela não tem como prever todas as situações, a justiça começa a interpretar, certo? Então, digamos que esse tema que eu comentei com vocês é uma interpretação da justiça, tá? Mas não está na lei. A partir do momento que não está na lei, o juiz ele não está obrigatoriamente, ele não quer dizer que necessariamente ele vai seguir aquele entendimento. Um juiz ele pode pensar de maneira diferente. Isso é normal, tá, pessoal? Um juiz tem um entendimento de uma forma, outro juiz pensa de forma diferente, enfim, isso é bem normal na justiça. O que eu quero dizer com isso? Que se você não apresentar nenhum laudo, talvez você frentista, consiga se aposentar mais cedo, mas não é garantido. E como é que a gente pode fazer para que isso fique garantido? Você pode pedir na empresa o PPP, que é um formulário. Esse PPP a empresa tem obrigação de fornecer ou na rescisão, tá? Ou quando a pessoa vai pedir aposentadoria. Nada impede que eles forneçam também antes para você analisar, para você levar para um profissional da sua confiança, para ver se você vai ter direito. Então peça esse documento, porque atualmente é um documento obrigatório. Antigamente não era, mas hoje é. Esse documento vai te ajudar bastante, porque ele vai falar as condições de trabalho da pessoa, ele vai dizer os agentes nocivos a que essa pessoa estava exposta, certo? Que, de novo, por mais que pareça evidente, por mais que pareça óbvio, você tem que levar para o juiz a informação técnica, a informação correta para o juiz, para o INSS, só que muitas vezes a coisa vai acabar na justiça, tá? E para garantir mais ainda, eu sugiro que você ainda peça o laudo técnico, que é a LTCAT, ou que peça o PPRA. Esses documentos são documentos técnicos. A meu ver, eles sequer necessitariam, sequer a pessoa precisaria pegar esse documento para levar para o INSS ou para a Justiça, porque esse PPP que eu falei para vocês, esse formulário, ele é preenchido com base em um documento técnico. Acontece, de novo, a questão da interpretação, que tem juiz que acha que a pessoa tem que apresentar o formulário e apresentar também um laudo técnico. Então, já para a gente economizar tempo, para você não ficar muito tempo no INSS, na Justiça, já junta a documentação completa, comprovando ali, enfim, a documentação técnica e aos agentes nocivos à sua saúde que a pessoa está exposta. E a questão do frentista está bem em voga pelo seguinte, porque há inclusive um projeto de lei que ele tramita no Senado, eu até trouxe aqui para vocês, o projeto de lei 47 de 2016, tá? Quem quiser dar uma lida, eu vou deixar o link na descrição aqui do vídeo. Esse projeto ele trata da concessão de aposentadoria especial e contagem de tempo de trabalho especial e segurados expostos à periculosidade derivada de inflamáveis. Ou seja, né, isso é um nome bonito, claro, eles falam, né? Mas é um nome bonito para dizer que a pessoa que trabalha em bombas, que é o caso do frentista, ele pode vir a ter direito a uma aposentadoria especial. Esse projeto ele foi aprovado já no Senado, tá, pessoal? Então, e ele foi enviado para a Câmara dos Deputados. Então você até pode pressionar o seu deputado aí, se você quiser, o deputado que você votou, mandar um e-mail para ele e tal, tá? Porque se passar na Câmara dos Deputados como passou no Senado, então vai ser aprovada, vai ser oficializada daí nesse caso, uma aposentadoria especial, digamos assim, né? Para os frentistas que vão poder se aposentar antes. Aí não vai ter aquele negócio, porque o juiz tal entendeu de uma forma, porque o outro juiz entendeu de outra forma, porque está difícil arrumar um documento técnico que a empresa não quer me liberar, porque a empresa não tem, enfim. Aí vai ficar mais fácil, né? Mas enquanto ainda esse projeto não é aprovado, não vira lei, então a gente ainda tem que pegar a documentação lá que eu falei para vocês tudo certinho, tá? E agora eu queria explicar melhor também como funciona essa questão de aposentadoria especial, de conversão, que eu acho que eu falei ali no início e talvez eu não tenha sido bem claro, né? Que uma das propostas no canal é que a gente fale o troço ali para que todo mundo possa entender, né? Ou pelo menos o mais próximo disso. Então é o seguinte, tá, pessoal?
A gente sabe que no Brasil existe diferença de idade para homem e para mulher, para aposentadoria, certo? Para aposentadoria especial, tanto o homem como a mulher podiam, até a reforma da Previdência, se aposentar com 25 anos de tempo de contribuição, sem idade mínima. As regras eram iguais para aposentadoria especial, tá? Ocorre que, a gente está falando frentista, né? Ocorre que dificilmente uma pessoa trabalha 25 anos como frentista. Existe, mas eu pelo menos eu nunca peguei no escritório onde eu trabalho, eu nunca peguei a carteira de trabalho de alguém que tenha trabalhado 25 anos direto na mesma atividade. Então, se a pessoa tinha esses 25 anos, ela pode se aposentar especial, tá? Depois a gente vai ver como ficou após a reforma da Previdência. Se a pessoa não tinha os 25 anos especial, por exemplo, ela trabalhou, vamos supor, 10 anos como frentista e depois partiu para uma outra atividade, uma atividade administrativa que não é considerada especial. Então ela vai ter essa conversão, é por isso que a gente fala em conversão, tá? Então o que é isso? Um homem que trabalhou 10 anos como frentista, esse 10 pode vir a contar como 14, certo? Que é uma grande vantagem, né, ali para aposentadoria, poxa, são 40% a mais. No caso da mulher, esses 10 anos, eles podem se transformar em 12, tem um acréscimo de 20%, tá? Eu sempre tento explicar isso, é uma questão mais técnica, tá? Mas basicamente é porque a aposentadoria especial, ela tenta igualar ali o tempo de contribuição, que era 30 e 35, né? E ela faz umas conversões, coloca na fórmula e tal, e daí os dois acabam se aposentando com 25 anos, tá? O fato é que é 40% para o homem, 20% para a mulher, no caso do frentista, tá? Então pode ter essa conversão, certo? Só que é um detalhe, tá? Se você não trabalha a sua vida toda como um frentista e principalmente se você vai pedir a sua aposentadoria e você está trabalhando como frentista e a sua aposentadoria é uma aposentadoria especial, em decorrência dessa atividade, você vai ter que sair da sua profissão, você vai ter que mudar de atividade pelo seguinte. Tem uma decisão do Supremo, tá? Um tema, é o vídeo do tema, né? Então tem o tema 709 do Supremo, ou seja, eles julgaram lá, decidindo que a pessoa que tem uma aposentadoria especial, ela não pode continuar na mesma atividade, certo? Vou traduzir isso para vocês. Você foi lá, trabalhou 25 anos como frentista, se aposentou especial, bonitinho, você não pode continuar na mesma atividade depois de se aposentar, você tem que mudar de atividade. Isso, na verdade, faz um certo sentido, né? Porque se você se aposenta mais cedo, você está se aposentando mais cedo porque está trabalhando relacionado a algo que faz mal para a sua saúde. Aí você se aposenta mais cedo, o Estado paga você mais cedo e você continua na mesma atividade. Então, realmente não, né, é compreensível a decisão do Supremo. Mas então você fica ligado nisso também, tá? E também, como eu já falei para vocês várias vezes, né? Algumas vezes pelo menos nesse vídeo, teve a reforma da Previdência, tá? Essa reforma ela foi em novembro de 2019, certo? Então ela passou a vigorar em 13 de novembro de 2019, tá? É uma questão mais técnica, mas eu acho importante explicar. Pelo seguinte, até a reforma da Previdência, ou seja, até 12 de novembro, a gente tinha algumas aposentadorias que não existem mais. Por exemplo, aposentadoria por tempo de contribuição, 35 para o homem, 30 para a mulher. Hoje não existe mais, tem que ter uma idade mínima. Aposentadoria especial, que eu falei para vocês, 25 anos nessa atividade de considerado especial, tá? Tanto para o homem como para a mulher. Isso não existe mais. O que existe para essa aposentadoria especial, agora entre aspas, é uma redução da idade. Daí tem uma formulazinha ali, na verdade tem algumas fórmulas para as pessoas que estão sujeitas a algum agente nocivo, a periculosidade e tal. Então essas pessoas elas podem vir a se aposentar um pouco mais cedo. Só que não é, ela mesmo assim vai ter uma idade mínima. E por que eu falei da conversão e tal? Porque existe uma coisa no direito, chamado direito adquirido, ou seja, isso quer dizer que se você completou 25 anos de tempo de serviço nessa atividade nociva, seja, por exemplo, você trabalhou, sei lá, 10 anos como frentista, mais 15 anos como pescador profissional, vamos colocar assim, e você trabalhou nessas funções até 12 de novembro de 2019, então você já tem direito à aposentadoria especial, certo? Isso comprovado por laudo, tudo bonitinho, tá? Então, mesmo que você não tenha pedido a sua aposentadoria, você pode pedir agora, porque pelo tal do direito adquirido, você já preencheu os requisitos antes da regra mudar. E tem mais uma, se você estava muito perto
de se aposentar, se você, dependendo da sua idade, dependendo de quanto tempo você tinha de contribuição, você pode também pegar uma regra de transição ali, certo? O que é essa regra de transição? Uma regra de transição, ela é feita quando tem essas reformas grandes para suavizar o nosso caminho. Por exemplo, assim, ó, uma pessoa que estava com 34 anos, no caso do homem, 34 anos de tempo de contribuição, mas tinha 50 de idade, tá? Isso é bem comum, principalmente para atividade especial. Essa pessoa, sem uma regra de transição, ela teria que trabalhar mais 15 anos para completar os 65, porque não tem que ter uma idade mínima agora, certo? Então, para não mudar assim de forma muito brusca, eles acabam fazendo uma regra para suavizar quem estava muito perto de se aposentar, tá? E eu não vou tratar dessas regras de transição aqui, porque elas são um pouquinho mais técnicas e também vão ocupar muito tempo para explicar. Se porventura vocês quiserem que eu faça um vídeo explicando bonitinho e tal, eu faço, mas aí eu acho que tem que ser um vídeo específico para isso, tá certo? Eu já tive muitos casos no escritório de pessoas, por exemplo, que chegavam com 20 anos de contribuição de tempo de, assim, com atividade especial, né, sujeito a algum agente e tal, ou que alguma atividade que enquadrava automático, tipo o cobrador lá atrás, enfim. E é muito comum que essas pessoas elas não atinjam os 25 anos para aposentadoria especial, até final de 19, né? Só que com a conversão, essa pessoa acaba já tendo o direito de se aposentar, certo? Por exemplo, no caso de um homem que tinha 20 de especial até 2019, ele passa a ter 28. Pô, para quem está com 20, passa para 28 para chegar em 35 ali ou pegar uma regra de transição bem mais vantajosa, não é difícil. Então é importante que você dê uma olhada, se você conhece alguém que esteja nessa situação, dá uma olhada, indica o vídeo para essa pessoa, compartilhe o vídeo com essa pessoa, porque talvez ela possa se aposentar mais cedo, tá? E se o conteúdo foi útil, se o vídeo foi bacana para você, eu já peço para que você curta o vídeo, para que você se inscreva no canal, que ative a sineta para estar sempre ligado nas notícias e que também fique à vontade para sugerir os temas nos comentários, tá certo? Espero encontrar vocês na próxima semana. Um grande abraço a todos.